E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Abner Ramos, eu sou pastor, treinador, coach, professor e eu vou te ajudar no conhecimento da Bíblia. Esse vídeo, por que eu fiz esse vídeo? Pelo fato de que eu tenho entendido e recebido diversas perguntas sobre quem é Deus, sobre como Deus se manifesta, sobre como Deus pensa. E uma frase que eu gosto muito é: a maneira que você enxerga Deus define como você enxerga a si mesmo. Certo? Então, como você olha para Deus é como você vai olhar para si mesmo. Se você olha para Deus um Deus amoroso, você vai se sentir amado. Se você olha para Deus como um Deus punitivo, você é uma pessoa que tem medo de tudo, porque você sempre está com medo da punição de Deus. Se você acredita que Deus se preocupa com a sua vida em todas as áreas, você é uma pessoa que ora em todas as circunstâncias. Mas se você acredita que Deus é um homem que está lá em cima e não intervém nas situações da terra, você provavelmente não é uma pessoa que ora para entrar num relacionamento, ora para entrar num negócio, ora para entrar numa nova oportunidade. Por quê? Porque você não acredita que Deus está preocupado com isso. Então você viu como é importante a maneira que você enxerga Deus? Isso é muito importante, pessoal. Então, para isso, eu criei uma aula aqui que vai falar sobre os nomes de Deus. Eu vou falar sobre quem é Deus, provavelmente umas 3, 4 aulas que eu vou postar gratuitamente para vocês aqui. Mas serão aulas profundas, não dá para trabalhar este ponto com aulas de 2, 5 minutos, vídeo no YouTube de 2 a 5 minutos. Então eu demorei mais de 1h30 preparando esse conteúdo, então já peço aí, se inscreve no canal, dá o seu like aí, porque eu vou colocar muito conteúdo gratuito para você, com profundidade para você que está começando no estudo da Palavra de Deus. Então vamos lá. A grande pergunta que sempre me fazem: quem criou Deus? Ok? Vamos lá. A pergunta que não tem fim. Deus é eterno. Eterno pressupõe sem início e sem fim. Ele sempre existiu e nunca terá fim. Lembre-se de uma coisa. A palavra eterno pressupõe sem início também. Não é algo só sem fim. E vamos pensar comigo. Se Deus tivesse alguém que o tivesse criado, essa pessoa que o criou seria Deus. E seria uma retrospectiva sem fim. Então Deus é uma pessoa que sempre existiu. Pressupõe sem início e nunca haverá fim. Então você não tem... sabe qual a resposta para essa pergunta? Ninguém criou Deus. Deus, ele sempre existiu, ok? Vamos lá. Você sabia que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus? É uma grande pergunta. Algumas pessoas falam: mas como que você prova que Deus existe? Como você prova que a Bíblia é verdadeira? A Bíblia nunca tentou provar que Deus existe. Porque uma pessoa que tem comunhão com a Bíblia, ela já está implícito nela acreditar no Deus que criou a Bíblia. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Precisa crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então, a Bíblia nunca tentou provar, porque a existência de Deus é provada através das coisas criadas, é o que ela nos fala. Então, se você olhar o universo, agora fala para mim como que o universo ia subsistir sem uma mente que estivesse arquitetando tudo por trás dele. É loucura pensar que o universo se subsiste sozinho, sem um maestro. Então a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, porque a existência de Deus já é provada nas coisas criadas. Podemos conhecer a natureza de Deus pelos nomes que ele é chamado. Uma coisa muito importante: no hebraico e na cultura judaica, e particularmente na cultura de Deus, o nome é muito importante. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando Deus quis mudar uma crença em Abrão, ele mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Quando Deus quis mudar uma crença de Jacó, ele mudou o nome dele de Jacó para Israel. Por quê? Porque o nome que você dá a uma pessoa
é a característica que você define essa pessoa. Então, por isso que podemos conhecer quem é Deus pelos nomes que ele dá a si mesmo. Nós podemos saber como ele age, como ele pensa, avaliando os nomes que ele deu a si mesmo. Porque o nome da coisa é a coisa. Presta atenção nisso. O nome da coisa é a coisa no hebraico. Então, se uma pessoa coloca um nome, Jacó, que quer dizer usurpador, enganador, o pai de Jacó colocou uma característica nele. E o que aconteceu com Jacó? Ele se tornou um usurpador e um enganador. Essas características estavam visíveis nele, porque o nome fala de características, ok? Então você quer conhecer a Deus? Vamos avaliar os nomes que ele dá a si mesmo. Presta atenção, vamos lá. Os nomes. Um nome que Deus dá a si mesmo, Elohim, que significa o Deus Criador. Fala sobre a onipotência de Deus. Então, sabemos aqui pelo nome Elohim que Deus em si mesmo tem a característica de criar. Assim como ele criou o universo do nada, ele pode criar qualquer coisa do nada. O que é muito importante é o do nada. Por quê? Porque criar sempre será do nada. Ele não cria algo a partir de outra coisa, ele não melhora, ele não aperfeiçoa, ele cria. Então, se dentro da sua vida tem um nada, é desse nada que ele cria o que ele quiser. Ele cria provisão, ele cria proteção, ele cria oportunidade, porque ele é em si um Deus criador, tá bom? Jeová, outro nome de Deus, tem sua origem no verbo ser, abrangendo passado, presente e futuro. Ou seja, o verbo ser, ele era, ele é e ele há de ser. Então ele estava no passado, está no presente e estará no futuro. Significa o Deus que se manifesta ao homem. É o Deus que se manifestou ao homem no passado, é o Deus que se manifesta ao homem no presente e é o Deus que se manifestará ao homem no futuro. Por que é muito importante o nome Jeová? Saber que Deus está com você no passado, estava com você no passado, está com você no presente e estará com você no futuro. O nome Jeová conforta o meu coração por saber que nunca estarei sozinho. Deus está em todos os momentos e em todos os espaços de tempo para cuidar, proteger e prover. Isso é muito importante. Cada nome de Deus diz muito sobre quem ele é. Voltando àquela frase inicial, a maneira que você enxerga Deus define como você enxerga a si mesmo. Se você olha para o nome Jeová e vê que Deus, ele estava comigo, está comigo, estará comigo, que medo eu terei? Medo de que eu terei sabendo que Deus me protege? Medo de que eu terei sabendo que Deus me protegerá? Medo de que eu terei sabendo que Deus proverá tudo sobre a minha vida? Por isso que é muito importante entender e conhecer quem é Deus. Vamos lá? Deus, ele se manifesta através do nome Jeová para os seus filhos. Então Jeová, ele é composto de outros nomes. Jeová, Rafa, o Senhor que os cura. Então você entende que Deus, ele tem o poder em si de curar. Ele quer curar. Se você está sofrendo com alguma enfermidade no corpo, você precisa conhecer o Jeová Rafa, que é uma faceta de Deus que cura. Ah, estou sofrendo com problemas emocionais. O Jeová Rafa, Deus te cura. Se você acreditar que Deus te cura, você receberá, abrirá o teu espírito para receber essa cura. Por isso que é muito importante você acreditar nas facetas de Deus. Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é minha bandeira. Bandeira significa que quando eu levanto uma bandeira, vamos dizer uma bandeira branca, eu expresso
expresso o que eu quero, eu expresso a minha intenção e eu expresso o meu comportamento de rendição, de paz. A mesma coisa quando eu levanto uma bandeira negra. Então, eu expresso o meu comportamento, eu assumo um comportamento quando eu levanto uma bandeira. Por isso, quando fala que o Senhor é minha bandeira, é que único comportamento que eu adquiro, que eu quero para minha vida, é o comportamento de Deus. Eu só levanto a bandeira de Cristo. Eu só faço parte do grupo de Cristo. Cristo é tudo para mim e eu levanto a bandeira dele. Quando você enxerga Jeová como Jeová Nissi, quer dizer que você assume que você é filho, você se comporta como filho e você expande o evangelho do reino de Deus como filho. Você levanta a bandeira do reino de Deus. Jeová Shalom, que é o Senhor é paz. Paz não é ausência de conflitos. Paz é a ausência de conflitos internos. Quando eu aceito que Deus, o Senhor, é a minha paz, eu não me afeto com as situações externas. Eu não me afeto com nada que acontece no externo, porque eu sei que o Senhor é a minha paz. Então, o próprio Deus é a resposta para todos os seus conflitos emocionais. Jeová Roi, que é o Senhor, é o meu pastor. Pastor fala de cuidado, pastor fala de guia, pastor fala de refrigério. Jeová Tsidkenu, que é o Senhor e a minha justiça. Não importa que situação você esteja passando, sendo caluniado, sendo criticado por algo que você fez, você foi colocado na justiça injustamente, lembre-se que o Tsidkenu o Senhor é a tua justiça. A mesma forma, se alguém fez algo contra você e você tem o sentimento de vingança, não se vingue. Deixe essa vingança para Deus, porque Ele é a tua justiça. Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. Isso aqui é muito importante, porque Abrão, quando ele estava subindo ao monte para sacrificar o teu próprio filho, o próprio filho pergunta a ele: pai, eu estou vendo aqui o machado, estou vendo aqui também todos os aparatos para o sacrifício, só que eu não estou vendo o animal para o sacrifício. E Abrão fala o seguinte: o Senhor proverá. Então Abraão, ele subiu aquele monte sabendo que Deus daria uma provisão. O que é importante é que ele sabia, ele não via a provisão, ele sabia no seu coração que Deus era poderoso para prover. Mesmo que ele sacrificasse Isaac, ele sabia que Deus poderia levantar Isaac dos mortos novamente. Então, saber que o Senhor proverá deixa o seu coração em paz, referente à sua situação financeira, se você está passando por uma situação financeira ruim, referente à saúde da sua família, referente à sua própria saúde, referente a oportunidades que precisam ser abertas, oportunidades de pregar o evangelho que precisam ser abertas. Então, sabendo, olhando Deus como Jeová Jireh, como Ele provê tudo, você tem um coração em paz e você não fica inquieto sobre as circunstâncias da vida. Jeová Shammah, que quer dizer o Senhor está aqui. Ter a certeza que Deus está aqui em todos os momentos, mesmo que você às vezes não sinta. Ok? Vamos lá, continuando. A palavra El significa Deus. Ele é usado com combinações também que demonstram a característica de Deus. Vamos ver alguns? Vamos lá. El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo. Altíssimo por quê? Porque Ele está acima de todos. El Shaddai, quer dizer Deus Todo-Poderoso. El Olam, quer dizer Deus Eterno. Já falamos um pouquinho sobre a importância da eternidade de Deus. Agora, falando um pouquinho sobre Todo-Poderoso, porque é muito importante enxergar Deus como Todo-Poderoso. Você é filho de Deus. E se você enxerga Deus como o Todo-Poderoso, você não tem dúvidas que Ele pode criar algo, fazer algo, independente da dificuldade.
Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade. Travamos na dificuldade. Eu quero abrir um negócio e olho para a dificuldade. Quero entrar num novo relacionamento e olho para a dificuldade. Quero restaurar um relacionamento e olho para a dificuldade. Quero criar um projeto que Deus colocou no meu coração e olho para a dificuldade. Toda vez que eu olho para a dificuldade, eu esqueço do El Shaddai, que Deus é todo poderoso. Isso envolve onipotência. Ele tem todo o poder de criar tudo o que quiser, na hora que quiser, mas Deus, ele só age em cima, baseado na minha fé, na fé que eu tenho nele, na fé que eu deposito nele. Pensa o seguinte, pensa num depósito, você tem um sócio e vocês programam de comprar algo, só que o dinheiro está com você. Imagina, você vai comprar um material, um notebook para a sua empresa, um notebook de 5 mil reais, só que o dinheiro está com você. Ele espera que você deposite o dinheiro na conta dele, através de transferência ou através de depósito mesmo, para que ele haja. Assim é Deus. Deus, ele tem todo o poder em sua mão, ele tem toda a autonomia em sua mão, mas ele precisa do depósito da fé que você vai dar a ele para que ele haja. Deus não age se não há fé depositada em sua conta. Isso é muito importante, ok? Vamos lá. Adonai significa Senhor e Mestre, que representa governo e domínio. Senhor, quando eu chamo Deus de Senhor, o que quer dizer Senhor? Senhor é aquele que possui terras, ok? Senhor é aquele que possui terras. Quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou querendo dizer que Ele é o meu dono. Senhor quer dizer dono. Jesus falou em um certo momento assim: por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem aquilo que eu mando? Por que ele disse isso? Porque Senhor é dono. E se um dono manda, aquele que está debaixo desse senhorio tem que fazer aquilo que é mandado. Por isso que ele fala: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu mando? Porque Deus é o teu dono. Quando eu chamo Deus de Adonai, eu estou dizendo: tu és o meu dono. Tudo que tenho é teu. O meu carro é seu, meu notebook é seu, minha casa é sua, minha família é sua, meus filhos são seus. Tudo que você tem é de Deus. Por isso que você tem que agir como alguém que não possui nada. Se você acredita que aquilo que você tem é seu, você possui isso, sabe o que acontece com você? Você tira a mão de Deus das suas coisas e você faz das suas coisas motivo de adoração. Isso se torna idolatria. Você adora os seus bens, ou família, ou pessoas, mesmo sabendo ou não sabendo. Se você não sabia, agora você sabe. Tudo que você tem é Deus, porque Deus é o teu. Tudo que você tem é de Deus, porque Deus é o teu Senhor. E mestre, quando você chama Deus de mestre, você está dizendo: tu me ensinas tudo. A Bíblia diz que quando o próprio Cristo fala assim: eu vou, mas vos enviarei outro Consolador que vos guiará em toda a verdade. Você tem alguém que te ensina dentro de você, que é o Espírito Santo. Ele é teu mestre. Ele vai te guiar em toda a verdade. Então eu não preciso ter medo de não saber as coisas na hora certa. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a minha parte, mas o Espírito Santo tem o poder de ensinar tudo que eu quiser. Então, Senhor e Mestre representa governo, que é Deus governa a minha vida e o universo, e domínio, Deus domina a minha vida e o universo. Pai, o que quer dizer Pai? Pai, que também tem o nome de Abba. Pai é a fonte de todas as coisas e criador do homem. Quando eu chamo Deus de Pai, eu estou chamando Deus de a fonte. Tu és a fonte de tudo, a fonte dos meus recursos espirituais, a fonte de saúde, a fonte dos meus recursos financeiros. Tu és a fonte de tudo. Por isso que é muito importante entender que
Cristo veio ao mundo para apresentar Deus como Pai, porque antes de Cristo ninguém enxergava Deus como Pai. Muitos tinham mais medo de Deus do que temor a Deus, tanto que o próprio Cristo morreu por se intitular Filho. Os próprios fariseus diziam: mas quem é você para dizer que é filho de Deus? E eles se iravam quando Cristo falava que era filho. Mas Cristo veio nos mostrar que todos nós podemos ser filho de Deus, filho de um Deus bom, filho de um Deus amoroso, porque quando Jesus fala que ele é pai, ele dá todas as características de pai. Lembra que quando ele fala: vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o Pai de vocês que está no céu. Quando nós enxergamos Deus como Pai, nós vencemos toda a carência emocional, nós vencemos todo o medo de faltar as coisas, porque nós temos um Pai que supre tudo. Pare de enxergar Deus como apenas um juiz. Ele, antes de juiz, ele é o teu Pai. E você precisa entender disso. E uma coisa importante: como Pai, está falando que ele é o Criador do homem. Aqui entra um ponto importante. Toda a humanidade foi criada por Deus. Então toda a humanidade é criatura de Deus. Então tem Deus como o Pai Criador. Mas nem toda a humanidade tem Deus como o Pai de adoção. O Pai que cuida, o Pai que supre, o Pai que ama. Por quê? Porque só tem Deus como o Pai em todos os aspectos quem aceitou o sacrifício de Cristo como Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo dentro de si, entende? Então só assim você tem Deus realmente como Pai, ok? E aqui chegamos ao fim desta aula. Eu quero saber, essa aula para você foi importante? Entender Deus foi importante? Se foi importante, se inscreve no nosso canal, no meu canal, e me siga nas redes sociais. O canal é Abner Ramos e minhas redes sociais. O meu Facebook, infelizmente, invadiram, eu estou criando outro, mas o meu Instagram é onde, na verdade, eu passo a maior parte do tempo. Eu não mexo tanto no Facebook, é abner.gramos, tá? E lembre-se, a maneira que você enxerga Deus define como você enxerga a si mesmo. Então, assista essa aula quantas vezes você quiser para enxergar Deus da maneira que realmente Ele é. E enxergando Deus da maneira que realmente Ele é, vai resolver toda a identidade sua, a maneira que você enxerga como é. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo e Deus abençoe você.